Bom, o tema desta noite, a soberania de Deus na vida dos eleitos. Vamos então ao versículo tema que está em Provérbios, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: o princípio da sabedoria é, e ele vem dizendo, o sábio Salomão, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima, e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará. Que esta palavra penetre aos nossos corações. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Colocamos diante de Ti, Senhor, esta palavra que é viva e eficaz, para que assim como uma semente caia em terra fértil e germine, porque esta é a vontade de Deus, que os seus filhos aprendam a palavra e as pratique com intrepidez e com perseverança. Assim nós declaramos por fé, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor. Amados do Senhor, eleitos de Deus, estamos vivendo momentos muito preciosos, em que temos relembrado, e para aqueles que não aprenderam ainda, estão tendo esta oportunidade de aprender, mas estamos tendo esta oportunidade de aprendermos e relembrarmos sobre a base doutrinária do nosso ministério. E vejam que eu tenho dito repetidas vezes que a Igreja Cristo Vive sempre foi conhecida pela excelência no ensino das Sagradas Escrituras. O objetivo deste altar, portanto, é gerar conhecimento profundo, não superficial, e verdadeiro, não com mentiras, para que as ovelhas do Senhor vivam uma vida santa e bem orientada. Diga amém, eu recebo. Mas hoje, seguindo a orientação do nosso apóstolo, eu quero falar à igreja sobre uma realidade que ninguém pode desconhecer. Deus, Ele tem um plano absolutamente divino, que Ele mesmo, sabiamente e calculadamente e celestialmente, preparou para cada um de nós. Então você tem que crer que o plano de Deus é perfeito, e o plano perfeito de Deus é para a sua vida, é para a minha vida. Diga isso para o seu irmão, vamos interagir. O plano perfeito de Deus é para a nossa vida. E vejam que esta direção que só se compreende, este plano perfeito, só é compreendido quando se conhece o plano de Deus. E este plano nos leva ao destino que Deus tem para cada um de nós. Portanto, se não compreendermos este plano de Deus, não iremos então conhecer a sua direção. E quem não conhece a direção de Deus, anda sempre em caminhos errados. Vive tropeçando, busca atalhos, e sabe qual é o resultado? Tropeço, sofrimento. Veja só o que o sábio diz em Provérbios 14 e 12. Diz assim: há caminho, ou seja, há direção, que ao homem parece direito, parece certo, é sugestivo, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, meus amados, portanto, se tentarmos estabelecer os nossos próprios caminhos, fundamentados em sentimentos carnais, humanos, pode ser que entremos em caminhos de quê? De morte. Quantas pessoas estão aí fora mortas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, na sua vida familiar, enfim, em todas as áreas, tem sempre reclamações e consequências de decisões erradas.
porque não tomaram a direção certa dada por Deus, mas buscaram fazer o seu próprio caminho. Então precisamos agarrar a sabedoria e abraçá-la, como disse Provérbios, para que Ele nos honre. Deus não honra aqueles que são desobedientes, mas Deus honra aquele que dá ouvidos e crédito à sua palavra. Então temos que ir fazendo-nos compreender o que nós realmente estamos fazendo nesta terra, e qual é o plano de Deus para a vida do seu povo. E veja que ao caminhar dentro desses planos, que significa uma direção certa de Deus, você será sempre honrado, diga amém por isso. Você terá uma vida com dignidade, você verá a prosperidade e a abundância na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é real, e Deus vela para que ela se cumpra. Mas toda vez que um crente tenta se desviar da direção de Deus, acaba experimentando toda espécie de problemas. Por isso, atenção, precisamos estar sempre atentos ao que o Pai quer nos falar e mostrar. Deus está falando e está mostrando a sua igreja, porque o desejo de Deus é que todos nós nos beneficiemos daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Então, como sábios, podemos ver, como exemplo de Jeremias, que há certas situações em nossas vidas que estão dentro de um plano superior e divino. Veja o que diz Jeremias 1, versículo 4 e 5, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Aqui é Deus que estava falando, aqui era Deus se revelando, e Ele estava dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E diz que antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu não estou falando a respeito de questões ou de decisões que nós devemos tomar no nosso dia a dia, o que eu posso comer, o que eu quero fazer, qual é a faculdade, o que eu pretendo me formar, qual área. Não é nada disso. Eu estou falando de algo que não dependeu de você nem de mim, mas simplesmente da soberania de Deus. Eu falo que há certos aspectos na nossa vida que fazem parte de um plano que começou no dia em que Deus determinou que eu existiria no mundo espiritual. Não começou no dia que eu ouvir o pregador através da internet ou da televisão. Não começou no momento em que eu confessei a Jesus. Não, é um plano muito antes disso tudo, e que começou no coração de Deus antes que a terra, as estrelas existissem. E ali estava o teu nome escrito no livro da vida. Ali estava cada um de nós, já projetado e planejado por Deus. Então, o nosso apóstolo já tem falado sobre este assunto. Antes do ventre materno já nos conhecia, por isso podemos ter a segurança da graça de Deus na nossa vida. Mas hoje eu quero abordar o principal plano de Deus para nós que somos filhos de Deus, depois da nossa salvação eterna, e que é a nossa vocação em Cristo nesta terra. Então existem dois planos perfeitos de Deus. O primeiro é a nossa salvação eterna, que existe no mundo espiritual. Mas existe um outro plano de Deus, que é para que nós vivamos nesta terra, e só os eleitos, aqueles que foram predestinados, são capazes de viverem nesta terra, que é uma carreira, é um plano que Deus assim determinou para cada um de nós. Então há um plano, e esse plano diz que foi
Deus quem determinou, ou melhor dizendo, quem predeterminou para cada um de nós. 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, está falando de você, de nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, vamos ler juntos, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso diz respeito a nós. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas diz que Deus, Ele nos predestinou, nos chamou para proclamarmos virtudes. Então aqui está o principal chamado das nossas vidas nesta terra. Independente da sua profissão, do seu nível de escolaridade que você possa ter alcançado nesta vida, você foi chamado para proclamar as virtudes de Cristo neste mundo. Diga amém por isso. Enquanto andávamos fora dos caminhos de Deus, estávamos num ciclo de morte, num ciclo de perda, de fracasso, de desarmonia de vida. Mas no momento em que Deus nos chamou das trevas, no momento em que Ele confirmou o nosso chamamento, quando confessamos, Ele nos reconciliou consigo, passamos a estar num outro ciclo de vida, que culmina na nossa salvação eterna. Então, a pergunta que eu faço nesta noite a você é a seguinte: você tem sido um proclamador das virtudes de Cristo? Diga amém. Até onde a obra do Senhor tem sido prioridade na sua vida? Seu testemunho de vida tem levado pessoas a Cristo? Ou seja, você tem dado bom testemunho? Amados, as pessoas que convivem conosco precisam perceber a graça de Deus através do nosso testemunho. Temos que resplandecer o aroma de Cristo. Temos que mostrar através do nosso modus operandi e vivendes que nós somos pessoas transformadas, que somos novas criaturas. A velha carne, o velho homem, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Paulo faz um alerta à igreja de Coríntios, falando sobre isso, em 1 de Coríntios 1,26 diz: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação. Muitos se diziam crentes, mas o seu comportamento, a sua vocação não estava sendo bem exercida. E Paulo estava falando, estava dando um alerta àquela igreja, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja que Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos colocou nesta terra, e muitos são simples, outros são nobres, mas não importa, todos têm a mesma essência, têm o DNA de Cristo. Então eu digo nesta noite, irmãos, esteja atento ao seu chamado, diga amém. Repare na sua vocação, diga amém. Deus chamou você para uma obra preciosa. Porque vejam, muitos estão aí fora só lamuriando. Muitos estão reparando na crise, nos problemas, nas dificuldades, nos empecilhos. Mas Paulo diz: reparai na vossa vocação. Não se preocupe com as coisas deste mundo, deixa que Deus está intervindo, Deus está agindo em teu favor. Hebreus 12:1 diz também algo importante. Paulo fala aos judeus aqui, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus está mostrando à igreja que Ele preparou para cada um de nós uma carreira, um caminho, um percurso. Não escolhemos esta carreira, mas a descobrimos por revelação quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra da verdade. Então logo, um ser humano só é bem-aventurado, só é feliz, só tem bem-aventurança quando ele percorre esta carreira que Deus preparou para ele. Não há outro modo, não há outra forma de nós vivermos a plenitude das bênçãos de Deus se estivermos em colisão, se tivermos contrário àquilo que Deus determinou como carreira para as nossas vidas. Mas Ele diz também que para que consigamos cumprir a carreira que Deus designou para cada um de nós, precisamos nos livrar de tudo o que possa atrapalhar o nosso desempenho. E Paulo usa um termo interessante: desembaraçar de todo o peso. E veja que este vocábulo grego, que se chama apotiteme, significa pôr de lado. A exemplo, um corredor que tira o máximo possível de roupas que poderiam limitar os seus movimentos para que ele venha se sentir leve e à vontade. Então isso significa que existem certos impedimentos no dia a dia que, se eu não tirar da minha vida, do meu dia a dia, eu acabo atrapalhando o desempenho, a minha trajetória nesta carreira que Deus me chamou. Exatamente. Esse peso significa qualquer pecado ou qualquer coisa não essencial que possa servir de empecilho para a carreira espiritual. Os pecados da vida podem atuar como fardos, mas também existem aqueles fatores não pecaminosos da vida que podem servir como entraves, quando desviam nossa atenção da seriedade do nosso desenvolvimento espiritual. Quer ver um exemplo? O futebol. É pecado ir assistir jogo? Não. Mas muitos deixam de estar dentro da casa de Deus para estar no Maracanã. Novela. Muitos deixam de estar na casa de Deus porque agora tem a novela das 9, a novela das 11, da meia-noite e assim por diante. Isso são entraves que afastam o povo de Deus de percorrer bem a sua carreira. Ninguém se sente à vontade, meus amados, com excesso de peso sobre o seu corpo. E todas as vezes que você coloca estes pesos sobre você, você acaba se tornando mais vagaroso e mais lento. E você não vê a manifestação daquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, na vida cristã, é aquela pessoa que só faz o mínimo para dizer que faz. De vez em quando vai à igreja, é fiel nas suas finanças, quando sobra. Está sempre muito ocupado com a vida diária do que com a dedicação à causa do reino. Nunca se envolve com o reino. Está sempre se criticando alguma coisa, alguma falha da igreja ou na igreja, ao invés de fazer algo para ajudar o crescimento do ministério. Mas veja que o apóstolo Paulo nos exorta a pormos de lado qualquer empecilho mundano, porque ele acaba por nos desviar da carreira que Deus assim propôs. Outro termo importante, tenazmente, é traduzido do grego como euperistatos,
que significa pecado que se apega de perto, pecado que se engana facilmente, pecado através do qual o homem é facilmente levado ao perigo, aquilo que faz alguém mudar o seu rumo. Muitas vezes é a desatenção, o embotamento espiritual e a indolência. E amados, um dos maiores empecilhos para uma boa corrida é o pecado da incredulidade, que gera desânimo. Isto gera peso, gera um fardo para a vida do cristão. Veja como eu falei anteriormente, o peso não permite que sejamos perseverantes, que sejamos persistentes na nossa vocação e na nossa carreira. Outro pecado é a tendência para a indiferença e para o desvio do caminho indicado por Deus. É o que poderíamos chamar de preguiça espiritual. Algo muito comum nos dias de hoje. A pessoa acha que já é tão importante, que não é, tão importante assim congregar mais dentro da igreja. Vai perdendo os laços de comunhão com a igreja, com o seu chamado dentro do ministério. Se acha autossuficiente, acha que pode tomar qualquer decisão sem colocar antes e diante de Deus em oração. Acha que não é tão importante mais o momento do louvor, da adoração na igreja. Então, meus amados, atenção. Essa preguiça espiritual tem desviado muitos cristãos da carreira que lhes está proposta. E por isso, as estatísticas mostram que os cristãos são os mais inferiores, porque não cumprem a carreira que Deus propôs a eles. Então este comportamento pode levar até mesmo à apostasia, a negar a fé. Se em um momento de fraqueza a pessoa se deixar, é claro, levar por uma palavra que não seja a graça genuína. 1 de Timóteo 4:1, veja só o que Paulo fala ao seu filho na fé. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, estamos vivendo esses últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, perdem a sensibilidade espiritual. Por isso, logo no início desta epístola, Paulo exorta dizendo em Hebreus 2:1: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Ou seja, cada vez mais que chega o tempo do fim, mais nós temos que nos tornar firmes na palavra, porque maiores serão as seduções do mundo, os ataques do inimigo. E ele diz, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, se ele está mostrando isso, é porque se eu não for persistente, se eu não perseverar nesta verdade, eu acabo por me desviar, por me enfraquecer. Então, amados, não podemos negligenciar a nossa salvação, devemos assumir as responsabilidades que cabem a nós nesta corrida da vida. Você precisa estar apegado às verdades ouvidas, diga amém por isso. Temos também que enfrentar esta firme certeza sobre a questão da eleição, sobre a questão da predestinação. Nós cremos no nosso ministério na reconciliação. Nós não cremos na lei, nós não cremos na falsa doutrina,
nós cremos no ministério da reconciliação. Então precisamos nos lembrar, como nação santa, para falar da palavra de Deus, para arrancar vidas que estão aí travadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, temos que falar da graça genuína, destas verdades, e isto se dá através do meu testemunho, da minha carreira, do modelo que eu exerço no meu dia a dia, seja dentro de casa, seja na faculdade, no trabalho, aonde eu estiver, eu tenho que ser modelo e exemplo. E só é modelo e exemplo aqueles que conhecem o seu chamado e que se submetem a estas verdades. E no versículo 2, continuando o capítulo de Hebreus 2, diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, você não pode mais negligenciar a sua salvação. Não permita pequenas situações na sua vida que te afastem desta carreira que Deus propôs a você viver. Reaja contra o desânimo, reaja contra a insensibilidade, faça algo pelo reino, invista na sua vida espiritual. Porque ao seguirmos a carreira que nos está proposta, conseguimos desenvolver as nossas habilidades, obtemos conquistas, dignidade, um lugar na sociedade, responsabilidade, a direção de Deus. Olha quantas coisas nós alcançamos por estarmos andando segundo um projeto perfeito de Deus. E quando o eleito está fora desta carreira que lhe está proposta, ele se sente frustrado. E em 1 Coríntios 9, 26 diz assim: assim corro. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Também eu, não sem meta, não sem um alvo, não sem um objetivo, não sem uma carreira, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo estava dizendo que tinha uma meta, tinha um alvo. Você tem uma meta, você tem um alvo. E ele também sabia que para ele alcançar um bom desempenho nesta carreira, ele não podia estar atirando para todo lado, ele concentrava as suas forças naquele objetivo. E assim você tem que fazer. Concentre as suas forças naquilo que é importante, naquilo que Deus te chamou a fazer. Então creia que o mais importante na vida de um cristão, e esta palavra é uma palavra que eu copiei do nosso apóstolo, são as certezas. Com certezas firmes no coração, você é aquilo que Deus quer que você seja. Tome posse para a sua vida. Você pode ter aquilo que Deus diz para você ter. Tem que ter certeza nisso. Você vai conquistar aquilo que Deus diz para você conquistar. Porque tudo aquilo que você precisa está nas mãos de Deus para a tua vida. Atos 4, 28 diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado, para sermos obedientes a Deus, porque foi Ele quem nos predestinou. Nós somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. Você não te pertence, eu não me pertenço, eu pertenço a Deus, para cumprir aquilo que Ele predestinou, propósitos que Ele predeterminou para que eu andasse. Então nada oferece mais garantia e dignidade do que ter certezas na vida em relação às coisas de Deus. Vamos a Efésios 2:10, diz assim o apóstolo Paulo: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você está aqui cumprindo um desígnio, uma vontade soberana de Deus. Por isso o tema desta noite é o quê? A soberania de Deus na vida dos eleitos, na tua vida. E eu estou te ensinando que é importante cumprir cabalmente a vontade de Deus. João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto não pode perecer, o fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus nos escolheu e designou para que dessemos frutos, e esses frutos não são perecíveis, amém? Não adianta orar, outro ponto importante, estando em luta contra a vontade de Deus, porque as nossas orações não passam a ter efeito. Se eu estiver andando num caminho errado e não reconhecer, porque a palavra de Deus diz que quando aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas se eu continuar a desobedecer a Deus nos propósitos que Ele tem para a minha vida, e eu ficar clamando ao Senhor, pedindo a Deus, Ele não vai se mover, Ele não vai se manifestar. Então é necessário estar alinhado com o divino, com Deus, com a palavra dEle. Fora da carreira que nos está proposta, só há frustração. Mas eu termino este sermão com um dos maiores exemplos do que acontece quando alguém não segue a carreira que lhe está proposta. Temos ainda 5 minutinhos, vamos a Jonas 1, diz assim a palavra: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus havia dado uma ordem a Jonas, tinha uma carreira proposta para ele, mas diz que Jonas quis fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível fazer. Ele se deixou embaraçar pelo peso do pecado e da desobediência. Mas diz no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. E diz que Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Veja como o sono espiritual de alguém tenta fugir dos propósitos de Deus. Como é que acontece com a vida da pessoa que foge, que tenta um outro caminho que não é aquele caminho que Deus propôs para ela? Ela, na verdade, fica num sono, numa hibernação espiritual. E isto pode gerar profundos problemas. E vejam que gera problemas também na vida daqueles que estão ao redor. E aí eu abro um parênteses de 1 minuto para lhe dizer que isto já aconteceu comigo, por eu ter tentado ajudar pessoas que estavam passando por disciplina, eu não sabia,
Se por essa pessoa está passando por uma grande disciplina de Deus, e eu tentei ajudar, quem acabou sendo prejudicado também fui eu. Porque ela estava querendo percorrer uma carreira que não era a carreira que Deus havia proposto para ela. Então cuidado com aquelas pessoas que estão vivendo uma disciplina de Deus e você acha que pode fazer o papel de Deus e ajudar aquela pessoa e você acaba segurando o cão feroz pelas orelhas. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. No versículo 6 diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado aí no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vide, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Disseram: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Ele reconheceu naquele momento o erro. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e diz que imediatamente cessou a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus amados, tanto Jonas como aqueles homens perceberam que com Deus não se brinca. A obra do Senhor é algo muito sério, amados. Deus quer que você se levante com autoridade e testemunho na sua família, no seu trabalho, na igreja, aonde você estiver. Não permita situações que embaraçem a sua vida e afastem você da carreira que o Senhor preparou. É duro, está na mão de Deus, está sob disciplina de Deus. E no versículo 1 do capítulo 2 diz: então Jonas, no ventre do peixe, já no ventre, orou ao Senhor seu Deus. Já havia se arrependido de ter desobedecido a Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Veja, o que ele prometeu, ele iria pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra. Então, meus amados, no momento de dor, de frustração, Jonas percebeu que não podia resistir ao chamado do Deus soberano. Ninguém pode resistir à sua vontade. Ele se lembrou do Senhor e diz: o que eu votei eu pagarei, aquilo que eu prometi a Deus eu hei de cumprir. Amado, lembre-se de quantas coisas você prometeu ao Senhor. Lembre-se do momento em que você teve o seu encontro com Cristo, do amor, da euforia, da disposição. Renove hoje o seu compromisso de amor e testemunho com a carreira que Deus propôs à sua vida. Renove o seu compromisso com este ministério apostólico e profético, para que você experimente as bem-aventuranças de viver dentro de um propósito perfeito, que é o propósito de Deus para a sua vida.
Então, meus amados, creia que Deus preparou para cada um de nós uma carreira. Deus tem um plano perfeito para que todos nós venhamos a percorrer e usufruamos de todos os benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Que assim seja, assim se manifeste o Senhor na vida dos eleitos. E se você crê, diga amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Eu peço que a bispa Cristiane suba. Deus amado e bendito, sei que muitos estão aqui nesta noite, Senhor, precisando, ó Deus, de ouvir esta palavra. Pessoas que precisavam, Senhor, realinhar as tuas coordenadas, para estarem dentro desta carreira que Deus assim determinou para as tuas vidas. Pessoas que estavam com as suas mentes cauterizadas, com fardos nos seus ombros, nas suas pernas, estavam cansadas de caminhar. Mas que nesta noite, Senhor, seja o teu Espírito Santo a tirar as escamas, a renovar as forças, a realinhar, Senhor, esta trajetória e este caminho, para que não venhamos mais a olhar para trás, mas a seguir, Senhor, diligentemente aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque os benefícios do Pai são muitos. A vontade do Pai, diz a palavra, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas ela é para aqueles que são fiéis a Deus. E é isso que eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida daqueles que estão nos assistindo através da internet. Recebam um renovo na tua vida, em nome de Jesus. E nunca mais se desvie da carreira que Deus propôs a você. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, graças a Deus. Bispa Cristiane, a bênção final. Amém, levante suas mãos para o altar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Senhor, te pedimos agora que seus anjos nos levem em paz e segurança até as nossas casas, que nos façam invisíveis aos nossos inimigos. Chegaremos em casa em segurança, em paz, em nome de Jesus. Amém.